A Estrada Real é a maior rota turística do país. São mais de 1.600 quilômetros de extensão, passando por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje, ela resgata as tradições do percurso, valorizando a identidade e as belezas da região. A sua história surge em meados do século XVII, quando a coroa portuguesa decidiu oficializar os caminhos para o trânsito de ouro e diamantes de Minas Gerais até os portos do Rio de Janeiro. As trilhas que foram delegadas pela realeza ganharam o nome de estrada. A primeira cidade visitada é Petrópolis, localizada na região serrana do Rio de Janeiro. A cidade é repleta de antigas construções que podem ser contempladas pelo caminho. Acabamos de retirar nosso passaporte aqui no Centro de Informações Turísticas e fomos muito bem atendidos pelo Francisco, que fica ali dentro dando informações sobre a cidade, pontos turísticos, passeios a se fazer, e nós já conseguimos o nosso primeiro carimbo daqui da cidade de Petrópolis e vamos atrás de mais. Tem um mapinha para auxiliar que a gente ganhou. Eles fornecem esse informativo bem completinho sobre o caminho real, né? Todos os 4. Caminho dos Diamantes. O caminho tinha a intenção de conectar a sede da capitania, Ouro Preto, à principal cidade de exploração de diamantes, Diamantina. Caminho Sabarabuçu. Interliga Glaura, distrito de Ouro Preto, a Barão de Cocais. O lugar é cercado por esplêndidas paisagens de montanha e lendas que permeiam o imaginário popular. Caminho Velho, também chamado de Caminho do Ouro, foi o primeiro trajeto determinado pela coroa portuguesa que liga Ouro Preto a Paraty, no estado do Rio de Janeiro. Caminho Novo, criado para servir como o caminho mais seguro ao Porto do Rio, ligando Ouro Preto ao Rio de Janeiro, principalmente porque as cargas estavam sujeitas a ataques piratas na rota marítima entre Paraty e Rio. Este é o trajeto que vamos percorrer nessa viagem. Petrópolis possui diversos locais a serem visitados, entre eles a Casa de Santos Dumont, Museu de Cera, Palácio Quitandinha, Vale do Amor, entre outros. Nessa viagem escolhemos 3 locais ligados à história da Estrada Real. Catedral São Pedro de Alcântara. O edifício da catedral, em estilo neogótico francês, começou a ser construído em 1884. Foram 93 anos de construção. Nesse tempo, as obras chegaram a ser interrompidas e só foi dado como concluída em 1969, o ano em que a torre da igreja foi inaugurada. O padroeiro escolhido para a catedral foi São Pedro de Alcântara. Junto aos pilares de elevação da torre, encontra-se o órgão projetado e construído no Rio de Janeiro, pesando cerca de 9 toneladas. Podem ser vistas esculturas, vitrais e pinturas feitas por artistas da época. A visitação ao interior da catedral é gratuita, porém às segundas-feiras encontra-se fechada. No interior destaca-se o mausoléu onde estão os restos mortais da família imperial, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, Princesa Isabel e Conde D. O Museu Imperial de Petrópolis foi criado em 1940 e tem como foco principal o primeiro e o segundo reinados, como também a história da cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Funciona atualmente de terça a domingo. A parte externa do museu abre às 7 horas, onde é possível fazer uma bela caminhada ao ar livre, e a visitação ao palácio começa às 10 horas. Como destaque, tem a coroa de Dom Pedro II, o traje majestático, a pena com a qual foi assinada a Lei Áurea, além de cerca de 200 mil documentos originais, fotografias e aproximadamente 60 mil títulos entre livros, revistas, jornais e catálogos. O acervo é constituído por arquivos, objetos e livros do período entre os séculos XVIII e XIX. Durante a visita ao palácio, é preciso calçar as famosas pantufas, contribuindo assim para a preservação dos pisos originais de mármore e madeiras nobres. Com a entrada ao lado do museu, temos o Pavilhão das Viaturas, que reúne meios de transporte do século XIX com entrada gratuita. No jardim do Museu Imperial, há um café e bistrô com um espaço aconchegante de decoração estilo retrô. O acesso ao jardim é gratuito e a entrada ao museu custa R$10 inteira, com direito a meia entrada ou gratuidade em determinadas situações. O pagamento é apenas em dinheiro. Às quartas-feiras, o acesso ao museu é gratuito ao público geral. Os museus, assim como o jardim, encerram suas atividades por volta das 17 horas.
Nos hospedamos no centro de Petrópolis, ao lado do Museu Imperial. O Hotel Casablanca Imperial encanta com a sua bela fachada e interior repleto de história. Com um café quentinho e uma vista encantadora, fomos aproveitar o café da manhã. Entre sucos, iogurtes, frutas, frios, ovos mexidos e salsicha, nos deliciamos. Muitas variedades doces e salgadas, a maioria com fabricação própria. Saímos preenchidos de sabores e de bônus garantimos a receita do pão sem glúten que estava perfeito. Palácio de Cristal não é exatamente de cristal. É um palácio feito de vidro com uma estrutura de ferro. Foi inaugurado em 1884 como presente do Conde D à sua esposa Princesa Isabel, para abrigar na época exposições de flores, pássaros e produtos agrícolas. Hoje recebe eventos culturais e exposições. Em 1888, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava o fim da escravidão no Brasil, foi realizado um baile no local. Depois da proclamação da República, em 1889, o palácio caiu em desuso. Em 1970, uma série de restaurações foram feitas. Hoje, ele está aberto à visitação de terça a domingo, de 9 às 18 horas, com entrada gratuita. Finalizamos o dia com uma experiência gastronômica no restaurante Bordeaux. Pedimos uma deliciosa entrada de queijo brie com geleia de damasco e torradas. E como prato principal, um salmão grelhado com purê de batata baroa, acompanhado de um vinho indicado pela casa. O restaurante está localizado no centro, conta com estacionamento próprio e possui uma adega com ampla variedade de vinhos.